Eu quero pregar nessa manhã sobre entendendo a queda. Eu quero falar sobre entendendo a queda. Sem um entendimento profundo e claro da queda do homem, jamais entenderemos o caos em que vivemos e o plano de Deus para nos salvar. Você só entende a solução se primeiro entender o problema. Você só entende luz se primeiro compreender trevas. Você só dá valor ao doce quando sente o azedo na boca. E muitas pessoas não entendem a queda. Resultado, vivem a vida em cima de uma justiça própria que nós não temos. Vivem a vida de uma certa forma aborrecidos com Deus, entristecidos com Deus, porque não entendem o que aconteceu com os nossos pais lá no jardim. Então hoje eu quero esclarecer um pouco as principais dúvidas sobre a queda do homem, para compreendermos outras coisas, porque tudo que nós estamos vivendo hoje está diretamente ligada à queda de Adão e Eva no jardim. Fala comigo, está tudo conectado. Tudo conectado, gente, tudo conectado. Está tudo conectado. Só que nós temos uma tendência de viver o agora. Por que eu estou vivendo isso agora? Por que logo eu, Senhor? Por que isso aqui foi acontecer comigo? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não trata com negócio de migo, com negócio de... Ele trata com a humanidade. E eu peguei algumas perguntas, que são as perguntas que as pessoas mais me fazem sobre a queda, e eu quero responder essas perguntas aqui, e depois nós vamos falar um pouco mais e vamos orar e participar da ceia. Primeira pergunta que as pessoas me fazem: por que existe tanto mal no mundo só por causa de um casal que comeu uma fruta? Tudo bem, foram lá e desobedeceram, comeram uma fruta, mas aí agora nós vamos viver essa desgraça toda por causa de uma fruta. Se tivesse comido uma gordura, não, aí comeu, entendeu? Coisa que prejudica a saúde. Não, comeu uma fruta, um casal fitness, e nós estamos vivendo isso tudo. Sabe por quê? Porque o princípio da obediência ao Criador foi quebrado, e com isso o caos entrou em tudo e bagunçou o universo. Eu nunca vou me esquecer, quando eu era criança, eu estava com o meu avô, e o meu avô tinha acabado de tirar leite. É uma das raras cenas que eu vi meu avô tirando leite. Ele tirou leite, e aí quando ele tirou o leite, ele foi pegar o galão assim, ó. Na hora que ele saiu, uma gota do pescoço dele caiu dentro do galão de leite. Ele falou assim: vou ter que jogar tudo fora. Que isso, vô? Ele falou: meu filho, isso aí é igual o pecado de Adão e Eva. Uma gota estraga o galão todo. Você precisa entender que não foi aquela fruta, aquele ato, aquele momento, mas foi a quebra de um princípio de confiança no Criador. O Criador criou tudo, entregou para a raça humana e falou: faça tudo o que quiser, menos encostar no diabo dessa árvore. O que a gente foi fazer? Caiu uma gota nesse oceano de pureza, de inocência. Estragou tudo. Estragou tudo. Segunda pergunta que me fazem: se eu não fiz nada, por que eu estou pagando pelos erros dos outros? Porque todos nós, gente, estávamos em Adão e Eva, assim como todo o povo brasileiro está no presidente da república, quando ele vai fazer um pronunciamento na ONU, ou quando ele declara guerra a um outro país. Quando o presidente declara uma guerra contra outro país, o povo está representado pelo presidente. Naquela hora lá no jardim, Adão era cada homem que está aqui, e Eva era cada mulher que está aqui. Então não tente tirar o seu da reta. Ai não, eu sou a Ana. Não, você é Eva. Ai não, eu não sou Adão. É Adão, sim senhor. Não adianta fugir não. Eles eram os representantes legais da raça, e neles nós caímos. Neles nós caímos. Ah, pastor, eu não aceito isso. Então deixa eu te fazer uma analogia.
Se o seu pai e sua mãe parar de pagar a conta de luz da sua casa, e alguém for lá e cortar a luz, só eles vão ficar sem luz ou você também vai? Você vai ficar também? Mas você não tem nada a ver com isso. Adão e Eva fizeram, e nós estamos pagando junto com eles, porque nós somos eles. Eu vou te provar que você é Adão, e eu vou te provar que você é Eva. Aguenta aí que você vai ver. Terceira pergunta que eu recebo: se Deus, essa aqui é a que mais chega, se Deus sabia que tudo isso iria acontecer, por que Ele não matou Lúcifer? Por que Ele não impediu tudo isto? 3 respostas. Primeiro, se o pecado não entrasse no mundo, nós não conheceríamos muitos dos atributos de Deus. Por exemplo, misericórdia. Nós jamais iríamos conhecer misericórdia. O que é misericórdia? Não dar a punição que alguém merece. A maioria de nós está aqui nessa manhã, gente, já foi alvo da misericórdia várias vezes. Nós merecíamos estar, sabe aonde agora? Todo arrebentado dentro de um cemitério, e nós estamos aqui agora. Por quê? Porque Deus teve misericórdia. Você quer ver um outro atributo? Graça. Nós só vamos conhecer graça porque o pecado entrou no mundo. Você quer ver um outro aspecto de Deus que a gente conhece porque o pecado entrou no mundo? Paciência. Gente, penso um cara que deu ginástica em Jesus, foi eu. Eu dei canseira em Deus. Penso a canseira. Eu entendi que Deus é longânimo na minha vida. Porque coisa que era para eu ter aprendido aos 29, aos 19, eu estou aprendendo agora aos 49. Mas Ele acreditou em mim e teve paciência. E eu hoje adoro um Deus misericordioso, gracioso e paciente, porque o pecado entrou no mundo, então eu conheço facetas de Deus que eu não conheceria sem o pecado. Segundo motivo porque Ele deixou tudo isso, porque Ele não gosta de robô. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô Deus, eu tenho que te adorar, né? Não tem outra opção? Não, tem sim, tem o Lúcifer. Eu não quero gente comigo, porque só tem eu. Tem a serpente, vai lá. Gente, eu e você temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que é a nossa maior bênção, é a nossa maior desgraça. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, inclusive passar a eternidade sem Deus, se você quiser. Ai, pastor, Deus deixa a gente casar com uma pessoa que não é dele? Lógico. Lógico, a gente vê isso toda hora. Toda hora, né? Então Deus não quer robô. Deus permitiu a entrada do mal para aqueles que o adorem porque escolheram estar com Ele, e não porque foram coagidos a ficar com Ele. Quem entende o que eu estou falando aqui? Terceiro motivo que Deus deixou esse BO todo aí, porque Ele já havia providenciado o escape antes do homem pecar. Ah, pastor, para de viagem. Então lê Apocalipse 13:8. Sabe o que está escrito em Apocalipse 13:8? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus soube que antes de criar o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar. Ele, a Trindade, já fez uma reunião e falou assim: nós já vamos criar a solução antes de ter o problema. Como que nós vamos fazer? Você vai morrer em lugar deles, e nós vamos levantar a queda da raça humana através do seu sacrifício. Então, como Deus vive no eterno agora, Cristo foi morto para Deus antes da fundação do mundo. Historicamente, cronologicamente, a morte de Jesus aconteceu 2000 anos atrás, mas no coração de Deus, Ele já havia entregado seu Filho por nós desde a fundação do mundo. Nós temos um Deus nessa manhã que antes do problema chegar em você, Ele já tem a solução e o escape para cada um de nós. Então é por esses 3 motivos que Ele permitiu que tudo acontecesse. Outra pergunta: por que Deus não deixou Adão e Eva continuar no jardim? Por que Ele expulsou eles do jardim? Não era mais fácil reabilitar eles no jardim? Seria a mesma coisa de alguém aqui na igreja pecar e eu expulsar a pessoa da igreja. Não é mais fácil ela ser consertada aqui dentro da igreja? Porque dentro do jardim tinha um perigo maior do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adivinha qual era o perigo? A árvore da vida.
Se esses caras comem a árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornam pecadores, e depois eles vão lá e comem da árvore da vida, aí nós estávamos ferrados. Porque, gente, sabe qual que é a maior bênção que nós temos hoje? É a morte. Porque a morte nos liberta do estado de pecado para um estado de pureza. Mas se Adão e Eva comessem o fruto da árvore da vida, nós íamos ser pecadores para sempre, sem chance de sair dessa miséria que nós estamos vivendo aqui. Você gostaria de ter conta para sempre? Sogra para sempre? Hã? Ei! Você acha que a queda foi terrível, mas ela poderia ter sido muito pior, e nós estaríamos hoje na mesma condição dos demônios. Os demônios não podem se arrepender, não há escape para eles, mas para nós há escape, para nós há uma chance. Por isso que Deus tirou o homem do jardim, e a Bíblia diz que Ele colocou uma espada flamejante. Imagina uma espada rodando sozinha. Se o homem quisesse voltar, a espada, oa! O que mais? Quais as consequências da queda? Sabe quais são as consequências da queda? É que a queda repete todo dia na vida de todos nós. Todo dia a queda acontece de novo com a gente. Quer ver? Primeira coisa que aconteceu assim que o homem caiu: ver o nu. Sabe como que Adão e Eva descobriram que eles tinham pecado? Não é porque eles fizeram sexo. Eles comeram o fruto e olharam para o outro e falaram assim: ó, você está nu, eu também. Não houve relação sexual, mas a contemplação do nu atestou a morte espiritual deles. Hoje, o que as pessoas mais querem, gente? Ver a nudez dos outros. Os sites que mais explodem na internet é de pornografia. O ser humano hoje continua Adão e Eva sem tirar nada, nada. O povo brasileiro é o povo que mais gosta de andar pelado na terra. Eu fui no Japão 3 anos atrás, no verão, 42 graus. Meus filhos ficavam assim no centro de Tóquio. Meu Deus, está todo mundo de roupa, Jesus! Está um calor de morrer. Se isso aqui fosse no Brasil, estava todo mundo pelado. O brasileiro tem uma cultura de mostrar o corpo. Sabe por quê? Porque quem não tem nada de bom para mostrar na alma, tem que mostrar só o corpo mesmo. Quem não tem a marca da promessa, tem que mostrar a roupa de marca. Nós somos um povo pelado por natureza. Deus não quer isso. Pra você ter ideia, Deus ficou nervoso na Bíblia com um filho que viu a nudez do pai. O filho não queria transar com o pai, mas Deus não quer que a gente veja a nudez, a não ser no casamento. Isso acontece todo dia hoje. Quer ver? Outra coisa, fugir de Deus. Acontece todo dia. Na hora que aconteceu o pecado, os dois entraram para dentro de uma moita e esconderam. Gente, todo dia Jesus quer passear comigo e com você. O que eu e você fazemos? Temos tempo para assistir série, temos tempo para arrumar a casa, temos tempo para fazer unha, temos tempo para aglomerar, pegar Covid, temos tempo para falar do presidente, temos tempo para mandar zap, responder zap, temos tempo para tudo. E aí vai dormir, não leu a Bíblia, não orou. Você é filha de Eva e você é filho de Adão. Qual é a prova? Cristo continua querendo passear conosco e não consegue. E para conseguir, tem que ter um BO. Ai, o teste deu positivo. Vamos clamar. Está vendo como é que você é Adão? Olha outra prova que você é Adão. Um irmão cancelando o outro. O que nós temos na primeira família? Um irmão matando o outro. O que a gente mais vê hoje no mundo, gente? A família está em pé de guerra. O irmão não fala com o irmão, o filho não fala com o pai, a tia não fala com o genro, não fala com a nora. No paraíso, um irmão cancelou o outro. A coisa que mais acontece no mundo hoje é as pessoas entrarem nas redes sociais para xingar o outro. O Éden se repete todo dia. O cancelamento está aí para mostrar: ai, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? Eu vou matar ele. Você quer ver um ser humano ficar doido? É quando ele vê a prosperidade do outro, fica doido. É o Éden que mora em você. O que mais? Diminuição do tempo de vida. No Éden, gente, as pessoas viviam para sempre. Depois do pecado, vivia 900 anos, 1000 anos. Aí aquela primeira geração de homens vivia 900 anos, 800 anos. Lá em Gênesis 6, Deus falou: chega! É tudo um bando de antipático.
Quero que essa raça morra. Limite de idade deles, 120. Apesar de que eu nunca conheci ninguém que chegou em 120. Eu acho que saiu algum outro edito aí, né? Jesus falou, chega de novo. Põe 80. Vamos levar esse povo. E eu estou vendo a hora que vai virar 50. Porque é uma antipatia. A gente levanta e vai dormir para fazer Deus chorar. Aí Deus fala, não, leva. Esses caras não estão nem aí para mim. Igualzinho o pai e a mãe deles. Qual que é a preocupação nossa? Grana. Ah, máscara e grana. Outra coisa que deu errado lá no jardim: cansaço como fruto do trabalho. Você sabia que Deus estabeleceu o trabalho antes do pecado? O trabalho é santo. Você sabia que no céu nós vamos trabalhar? Só que nós não vamos cansar. Quando o pecado entrou, o trabalho passou a produzir o quê? Cansaço. Mas está chegando o dia onde nós vamos trabalhar, não vai ter nem noite. Sabe uma coisa que não vai ter na Nova Jerusalém? Cama. Porque ninguém vai cansar, ninguém vai dormir, lá não vai ter noite. Lá nós vamos ter um corpo perfeito. E nós vamos celebrar 24 horas por dia. E nós vamos trabalhar para Ele o dia inteiro. Hoje eu termino de pregar, gente. Eu estou só a capa do Batman. Outra coisa que deu errado no jardim: espinhos e venenos. A terra ficou indignada. Começou a crescer coisa que não devia. Olha quanta coisa deu errado na queda. O que mais? Inimizade entre a mulher e a serpente. É interessante, Gênesis 3,15, Deus fala: mulher, você vai brigar com a serpente vai brigar com a mulher para sempre. Eu tenho essa teoria de que a serpente tem mais ódio de mulher do que de homem. Porque a mulher deu à luz ao Salvador do mundo, Cristo Senhor. E hoje eu vejo o Éden se repetindo direitinho. Sabe por quê? Dentro de 100% das casas brasileiras é a mulher encarando a serpente e o Adão calado com a cara enfiada no capeta da televisão, assistindo a desgrama do time dele, que não sobe de jeito nenhum. Gente, me ajuda aí, eu levei anos para poder falar essa frase. Os atleticanos aplaudem ao Senhor? O que mais a gente vê no Éden? Ninguém assume responsabilidade. É o mundo de hoje, gente, certinho. Adão, por que você fez isso? Foi a mulher. Mulher, por que você fez isso? Foi a serpente. Sabe como é que é hoje? É o prefeito, é o governador, é o presidente, é a minha mãe, é o pastor que não me visitou, é o pessoal do GC que não me chama mais. A culpa é de todo mundo, menos a gente. É o Éden que mora em você, viu, dona Eva? Oi, Evinha. Adãozinho, entendeu que você é Adão? Entendeu que você é Eva? Entendeu que a gente repete o jardim todo dia? Outra coisa, o que o jardim produziu? Homem escalado e mulher agitada. Gente, essa peste desse Adão não fala uma frase. Aquela múmia lá o tempo todo assim. E a mulher? É o Éden. Não olha para a pessoa do lado agora não. Eu estou vendo que a partir de hoje as pessoas vão trocar até o nome do cônjuge, né? Vai falar, ô Adão. Fala, Eva. Pastor, por que tudo isso aconteceu? Porque queremos o que não podemos e não o que temos. Olha isso aqui, eu peguei no Google, ó. O fato é que das 400 mil espécies de plantas que existem no mundo, 300 mil são comestíveis. Nós temos 300 mil plantas e árvores comestíveis no mundo, mas a gente consome mais ou menos só umas 200. Qual foi a árvore que os dois miserentos quiseram? A que não podia. A gente é assim. Tem 1 milhão de homens solteiros. Qual homem a pessoa quer? O comprometido. Tem 1 milhão de páginas na internet. Qual página a gente quer ver? Aqui não pode. 1 milhão de palavras na língua portuguesa. Qual a gente quer falar? Aqui não pode. Você é Eva demais. Você é o puradão, o puro.
Você entendeu isso? Gente, Deus colocou 300 mil árvores e falou: come da que quiser, eu quero da que não pode. Eu trabalho com adolescente, gente. Adolescente, eles levantam de manhã e falam assim: o que o meu pai não quer? E é isso que eu vou fazer. Se o pai falar assim, Galo, ele vira Cruzeiro sem saber o nome de um jogador do Cruzeiro. Nem sabe que está na Série B. Se o pai falar Zero, ele torce para o Galo. Se o pai falar que gosta dos dois, ele vira América. Há uma rebelião inata dentro de nós. Nós somos rebeldes. É Adão e Eva, é a queda. O que mais? Afinal de contas, quem foi o culpado? Quando Deus foi repreender, gente, a culpa foi dos três. A serpente tentou, Adão se calou e Eva se deixou levar pelo sentimento e não pelo mandamento. O texto é claro. Eva olhou para a árvore, viu que ela parecia agradável. Eu não estou sentindo que essa árvore é do mal. Foi lá e meteu a mão. Curiosa! Mulherada. Será que mulher é curiosa, gente? Só assim uma curiosidade. Será que o sonho da mulher é pegar o celular do marido? Você está vendo que o Éder repete 24 horas por dia? Você está vendo? O que mais? O diabo pode ser perdoado nisso tudo? Não, porque o engano surgiu nele. Ninguém o enganou. O homem, Adão e Eva vão para o céu? Olha a pergunta que eu recebo todo dia. Adão e Eva foram para o céu? Lógico, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus os repreendeu, mas a primeira coisa que ele fez foi matar um animal, derramar o sangue desse animal por causa do pecado dos dois e vesti-los com uma roupa nova. Aquilo prefigurava e simbolizava a morte de Cristo lá na frente, que salvaria também Adão e Eva. Então você vai encontrá-los no céu. E ai de você e de mim, se a gente quiser bater neles, porque eles só comeram uma fruta. Eu te garanto que o que nós fizemos foi muito pior do que comer uma fruta. Deus, que os meus pecados todos fossem comer uma fruta. Se colocar nós do lado de Adão e Eva, sabe que conclusão vamos chegar? Eles são os mais santos. Nós não comemos fruta não, nós pegamos foi outras coisas. E não me faça falar mais. E eu estou falando para o mais velho aqui também, tá? Estou falando para os novos, estou falando para os metidos a teólogos, para os casados, para os católicos, para os espíritos, qualquer um. Nós somos um bando de ferrado, fizemos um monte de coisa errada, desejamos o mal para as pessoas, tivemos atividade sexual que não devia, pensamos em tanta coisa errada. Filhos de Adão e Eva, isso que nós somos. Filhos de Adão e Eva. Por que a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não, se os dois estavam juntos na queda? Gente, lá em 1 Timóteo 2,14 fala assim: Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Porque o Adão ficou... Gente, a mulher discutindo com a serpente aqui, só para vocês entenderem, quando Deus proibiu comer da árvore, Eva não existia. Eva ficou sabendo que não podia comer da árvore através de Adão, que um dia falou com ele assim, antes de você existir, Deus me contou que não pode encostar nessa árvore aqui não. Mas na hora que ele viu a mulher dele discutindo com a serpente, ao invés dele parar, não, ele deixou a mulher sozinha. E a mulher não deu conta, e comeu, e deu para o marido também. Quando a gente não entende a queda, o que isso pode causar? Pode causar uma raiva equivocada de Deus. Muita gente hoje está com raiva de Deus por causa de tudo isso que nós estamos vivendo. Deixa eu desenhar um cenário para você. Imagina um pai que vira para o filho de 18 anos e fala assim: eu sei que você já sabe dirigir carro, mas enquanto você não tirar a carteira, não põe a mão no meu carro. Aí o filho vai lá, pega o carro escondido, sai e cai numa blitz. E aí o filho lá algemado na blitz fala assim: é culpa do meu pai. Dá vontade de dar um soco na cara do filho, sim ou não? Somos nós. Deus falou: não encosta na árvore, se encostar vai morrer. Aí a gente come do fruto e faz o quê? Eu estou com raiva de Deus. Por que ele deixou o divórcio? Por que ele deixou o Covid? Por que ele deixou as doenças? Ele não deixou nada!
fomos nós que caímos na blitz. Ele nos alertou. Só que nós fomos lá, nós sabemos de tudo. Não, deixa comigo. Vapo, se ferrou. E aí o que Satanás ainda faz? A gente ficar com raiva do único cara que tentou nos livrar disso tudo. Não fique com raiva de Deus, hein? Toma cuidado, porque se você não entender a queda, você sobe em cima de um pedestal de justiça própria e fala assim: eu não errei nada, minha vida é correta. Por que eu estou vivendo tudo isso? Porque você é filha de Eva. Você é filha desse idiota calado, Adão, a múmia do paraíso. Se a gente não entender a queda, não entenderemos que a queda afetou plantas, animais, o clima e o cosmos. Por que tem lugar que chove demais e outro lugar está sem chover há 3, 4 anos, gente? Porque a criação ficou ferrada. Ai Deus, por que é tanta seca? Por que dá enchente? Vou te falar por que dá enchente. Porque nós enchemos a cidade de concreto, a água bate, não tem para onde escoar, tem que entrar na nossa casa, não tem o que fazer. As plantas, gente, as plantas ficaram com raiva. Deixa eu te explicar uma coisa: animal não mordia ninguém. Quando Adão deu nome para os bichos eram tudo manso. Até os animais ficaram com raiva do que Adão e Eva fez. Hoje eles atacam a gente. Você quer me ver com raiva? É dono de cachorro que fala: o meu é mansinho, sua mãe é mansinha. Que ódio de dono de cachorro que fala isso. Não é mansinho. Seu cachorro é mansinho com você. Com os outros ele é o cão. A queda destruiu o caramelo. Se não entendermos a queda, não entenderemos que os nossos genes foram afetados. E agora nós passamos tendências ruins das mais variadas para os nossos filhos. Olha o que a gente passa para os filhos: doenças, vícios, depressão e desvios de caráter. Eu estava lendo esses dias que quem tem depressão tem 3 vezes mais chance de passar o gene da depressão para o filho. Diabetes. O pai é alcoólatra, o filho muitas vezes nasce com a tendência para o alcoolismo. A queda, gente, ferrou tudo. A minha família tem um histórico de glaucoma. Glaucoma é uma doença dos olhos que não tem sintoma nenhum e ela simplesmente te cega. Minha mãe teve, meu pai luta, minha outra irmã, eu não tenho, mas eu tenho que ir no oculista direto, porque eu herdei isso dos meus pais, e a pressão do meu olho é um pouco alta, eu tenho que medir direto, aí eu vou ficar com raiva do meu pai e da minha mãe. Não, é a queda. Senhor, por que glaucoma comigo? Eu sou teu servo, Senhor. Oh, mula de Abraão, leia Gênesis. Leia. Não é com você. Deus não está pegando no seu pé, não. É o subproduto da entrada do pecado no mundo. O que mais? Se não entendemos a queda, não entendemos também a culpa que temos e os pecados que cometemos, semelhantes a... Sabe qual é a prova que nós somos filhos de Adão e Eva? É que a gente peca igualzinho a eles. Só teve um homem que nasceu e não fez tudo que Adão e Eva fez. O nome dele é Jesus e ele está aqui nessa manhã. Só teve um homem. Só teve um homem que não teve o seu gene corrompido. Só teve um homem, que mais? Se não entendemos a queda, não entendemos por que coisas boas acontecem com gente ruim e por que coisas ruins acontecem com gente boa. Porque o pecado entrou e trouxe a morte e o caos. Olha para mim, para de ficar indignado que gente safada, ladrão, sem vergonha prospera e que gente que é de Deus não prospera. Isso é subproduto da queda. É impossível querer um mundo justo se nós convidamos a maior desgraça do mundo para entrar no mundo, que é o pecado. É assim mesmo. Justo muitas vezes sofre e gente má muitas vezes prospera e fica em paz. Quando você quiser ficar nervosinho, Gênesis 3:6 em você.
olha ali, Senhor, olha ali. Aí Deus vai falar assim: olha Gênesis 3:6, filho, olha lá. O que mais? Não entenderemos a pandemia se nós não entendermos a queda. Por quê? Porque é um subproduto da queda. Sabe o que eu vejo a pandemia, gente? Nada mais é do que Deus tratando com os nossos pecados como humanidade e não somente como indivíduos. Porque eu já vi Deus tratar com vários seres humanos individualmente, inclusive eu. Mas agora pela primeira vez eu estou vendo papai fazer uma reunião geral. Gente, tudo bem? Eu vi que vocês estavam corridos. Resolvi, né? Pedi aí um rapaz para poder reunir vocês. Estamos aqui, eu estou aqui com a havaiana de pau. E ai não, eu estou indignadinho pela pandemia. Gênesis 3:6. Gênesis lá atrás, quando Adão pecou e Eva, eles disseram: vem pandemia, vem cansaço, vem divórcio, vem morte, vem corruptos vivendo uma vida boa, vem justos vivendo uma vida má, vem. Quem sabe você está aqui hoje, você nunca entendeu a queda, por isso vivia indignadinho, nervosinho. O que mais, gente? A queda deu início a várias outras quedas: queda financeira, queda da saúde, queda dos relacionamentos, queda do casamento. Você acha que Deus sonhou com divórcio? Ai, deixa eu pôr aqui, divórcio, vai ser lindo. As pessoas casam, depois descasam. Não, ele não sonhou com isso. O que mais? A queda produziu 3 quedas, 3 mortes: morte espiritual, perdemos relacionamento com Deus; morte relacional, perdemos relacionamento com o ser humano; e a morte de nós mesmos. Olha que coisa, gente. Depois da queda nós não entendemos Deus, não entendemos um ao outro e não entendemos nem a nós. A gente levanta de manhã, tá tudo bem, meio-dia a gente quer morrer. Aí você fala: gente, eu estou ficando bipolar. Não, é porque você é filho de Adão e Eva. Você perdeu a conexão com você mesmo, com os outros e com Deus. Eu preciso explicar isso aqui, gente, porque agora em 2 minutos eu vou explicar para vocês não a queda, mas a subida. E você só entende a subida se entender a queda. O que mais? Não entendemos nunca a necessidade de Jesus. Por causa de uma queda dessa magnitude, precisávamos de uma solução do tamanho de Cristo. Fala comigo: Cristo é a solução para a queda. Presta atenção nisso. Deus não mandou um WhatsApp, nem um Pix para resolver a queda. Ele mandou quem? Ele mesmo. Ele mandou quem? Ele mesmo. Olha o tamanho do buraco que a queda causou, gente. Ele não mandou um anjo, ele não mandou Moisés, ele mandou ele mesmo. O que mais? Jesus teria que viver como homem, igual a Adão. Ele não poderia nos salvar na forma de Deus. Por isso ele teve que ser nascido de mulher. Eu já fui lá em Belém, gente, na grutazinha onde dizem que ele nasceu, no meio de fezes e no meio de animal. O Rei da Glória nasceu no meio de estrume. Mas ele teve que ser nascido de mulher, porque para nos redimir, ele tinha que estar na mesma condição que Adão estava. Ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é não ter ninguém, ele sabe. Quando você ora, ele entende você, não porque ele é Deus, mas porque ele viveu na carne o cansaço, o desprezo, a dor, os pregos. O que mais? Ele teria que enfrentar a serpente também. Assim como Adão e Eva enfrentaram a serpente, ele enfrentou. Foi aonde? No deserto. Só que ao invés dele cair na conversa da serpente, a serpente teve que abandoná-lo, porque ele não caiu na conversa dela. Eu fico imaginando o capeta. Puxa, aqueles 2 no jardim, foi 2 palavras e eu já levei no bico. Esse aqui, estou 40 dias tentando essa miséria. Gente, Jesus estava com fome. Eu não sei você, mas eu com fome, eu quero agredir todas as pessoas. Fosse eu e Satanás lá, eu não ia cair não, eu ia cair em cima dele de soco. Quem fica nervoso quando está com fome? Eu já estou vendo alguns já com fome. Quarta coisa, ele teria que viver uma vida perfeita, cumprindo a lei toda, sem quebrar um mandamento sequer. Jesus, gente, viveu uma vida perfeita. Sabe quantos mandamentos ele quebrou? Nenhum. Ele cumpriu a lei de Moisés, 633 mandamentos, ele cumpriu todos.
Ele cumpriu em meu lugar e Ele cumpriu em seu lugar. Que mais? Ele teria que enfrentar 2 jardins. O jardim do Getsemane, que foi onde ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua. Bom, Adão e Eva não enfrentaram um jardim e perderam. Jesus foi lá no jardim do Getsemane e ele se curvou diante da vontade do Pai. E depois ele teve que enfrentar um outro jardim, que é o jardim que eu já fui nele várias vezes também, que é o jardim do túmulo, que é onde tem a montanhazinha. Gente, o Gólgota é metade da altura da Lagoinha. Fica ali naquela altura assim, é uma montanhazinha, uma colinazinha. Foi ali que ele morreu. Tem um jardim do lado, chama jardim do túmulo. E naquele jardim ele não arregou, ele foi até o fim. Homem para valer, encarou todo mundo. Ah, se eu fosse Jesus, na hora que aqueles caras começassem a falar: se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Eu ia arrancar a cruz assim, ó, e eu ia voar com ela nas costas e dar um rasante, arrancar a cabeça dessa raça do inferno toda. Fala mais de mim? Não, imagina, você é Deus, tem todo o poder, você pode piscar um olho e eles morrem. E ele assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Homão ou não é? Homão ou não é? Você é homem. Outra, ele teria que morrer uma morte perfeita, carregando em seu corpo todos os pecados do mundo. Jesus virou, gente, a maior lata de lixo do universo. Todos os pecados do mundo foram colocados em cima dele. Todos. Posso falar uma coisa para vocês que eu tenho comigo? Eu acho que Jesus não sentiu os pregos, não sentiu aquela espada do lado, não sentiu a coroa de espinho, porque o peso que ele estava sentindo, muito pior, era os pesos de todas as nossas mentiras, pornografias, safadeza, corrupção. Isso tudo foi colocado nele. Eu tenho comigo uma teoria que ele nem sentiu prego, nada disso, que isso era só uma dor física, mas a dor da alma dele. Ele deu um grito e falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que o Senhor virou as costas para mim, Deus? Sabe por que ele virou as costas para o filho? Porque ele é santo e ele não pode ter comunhão com o pecado. E naquele momento ele se fez pecado por nós. Para quê? Para resolver a queda. O que mais? Ele teria que ressuscitar para dar vida àqueles que também um dia haveriam de crer nele. E ele ressuscitou. Ele está vivo aqui hoje. O que mais? Ele teria que enviar aqueles que viram tudo isso para contar essa notícia no mundo inteiro. Ele enviou. Somos nós. Ele enviou a gente. O que mais? Ele teria que voltar para o céu e se assentar ao lado do Pai, onde ele está hoje. Sabe para quê? Interceder por nós. Jesus continua fazendo sua obra aqui, ó. Não acabou não. Enquanto eu estou pregando aqui, sabe o que Jesus fala com o Pai? Pai, ajuda o meu filho lá a pregar. Ajuda as minhas ovelhas lá de Lagoinha. Ajuda. Ele intercede por nós. Resumindo, a subida de Cristo ao Calvário e depois a subida para o céu foi a única solução que Deus encontrou para a queda do homem no jardim. É só quando você entende a queda que você entende a magnitude do que Deus fez por mim e por você. E eu quero encerrar lendo um texto, Romanos 5. Abre lá comigo, Romanos 5. Se depois de ler Romanos 5,12 você não entender, eu não sei mais o que te falar. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Sabe o que esse verso 14 acabou de dizer? Mesmo quem não pecou igual Adão e Eva está sofrendo as consequências do que Adão e Eva fez. Olha o verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se compara a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem,
Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.